está te chamando. Eu quero curar você. Essas dores, essas feridas que estão aí, esses traumas que estão aí, eu quero restaurar você. Mas não tem como eu te restaurar se você estiver de costas para mim. Não há como eu tocar em você se você está distante de mim. Volta. Quanto mais longe você tentar ir, mais perto você vai estar da sua ruína. Quanto mais longe de Deus você tentar chegar, mais perto você estará do abismo. Oséias não está indicando um remédio, Oséias está indicando uma pessoa. Oséias não está indicando um tratamento, Oséias está indicando um relacionamento com Deus. Volta! Volta! Oséias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5, está escrito assim: venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Versículo 4: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. A parte A desse versículo 5: por isso eu os despedacei. O tema da mensagem dessa noite é: há um caminho para a restauração. Há um caminho para a restauração. Quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de colocar as coisas de volta aos seus lugares. Estamos falando de conserto, de reparação, de restituição. E a Bíblia, ela dá muitos exemplos acerca desse assunto, restauração. E exemplo que mais a gente encontra na Bíblia é para com o povo de Israel. Deus restaurando esse povo continuamente. Livro após livro a gente vê uma intervenção de Deus restaurando o povo. E o livro de Oséias retrata mais uma vez a proposta de Deus, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus de restaurar a nação de Israel. Nação essa que nesse momento, no tempo do profeta Oséias, estava vivendo crises de todas as matizes, de todos os espectros, crises espirituais, crises sociais. Havia um colapso em toda a nação nesse momento, um afastamento generalizado de Deus. Essa nação não precisava só de restauração espiritual, mas sobretudo social, econômica, política. Na época de Oséias havia um caos generalizado. E Deus, no meio deste caos, no meio desta tormenta, Deus propõe um caminho para o povo de Israel, um caminho de restauração. Deus usa o profeta Oséias para dizer para aquela nação que por mais longe que ela estivesse, por mais difícil que eles viviam aqueles dias, por mais caótico que fossem as condições daquele povo, existia um caminho de restauração. Existia uma possibilidade de Deus colocar as coisas de volta ao seu devido lugar. E Deus então levanta o profeta Oséias para mostrar este caminho, para convocar este povo a trilhar este caminho, chamado caminho da restauração. A situação de Israel era uma situação tão grave, que Oséias vai usar 2 termos para definir Israel. Israel estava despedaçado,
Israel estava enfermo. O profeta chega a dizer que foi o próprio Deus que despedaçou aquela nação. Foi o próprio Deus que abriu a ferida sobre aquela nação. Osés estava dizendo que Deus tinha permitido tudo aquilo acontecer para que o povo viesse, para que o povo voltasse, para que o povo se restaurasse nos caminhos do Senhor. E Osés então vai mostrar um caminho muito excelente para que isso acontecesse, para que essa restauração acontecesse. Há um caminho para a restauração. E aqui nessa introdução eu já quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que precisa ser restaurado da sua vida, na sua vida. Eu não sei qual áreas você tem sido atingido, mas Deus está dizendo para você, existe um caminho da restauração, existe um caminho para a restauração, e hoje Deus vai te apresentar este caminho. E no final desta mensagem vai caber a nós, é a nossa responsabilidade adentrar por este caminho e ter uma mudança total, ou continuar da mesma forma que nós estamos vivendo. Aí você pergunta, pastor, qual é este caminho? E Osés vai apresentar nos versículos que nós lemos aqui alguns passos que precisamos tomar para trilhar este caminho. E o primeiro passo que nós precisamos trilhar para ter acesso a esse caminho é o passo chamado arrependimento. Arrependimento. Por isso que Oséias vai dizer no versículo 1 do capítulo 6: venham, voltemos para o Senhor. Em algumas traduções está vinde, voltemos ao Senhor. Isso aqui é um convite urgente de Deus para a nação. A nação precisa de cura. Israel precisa de restauração. Precisa ser restaurados, transformados, restituídos. Mas antes de tudo, Deus faz um convite solene, urgente e oportuno para aquela nação, para que eles voltassem para a presença do Senhor. Por isso que Osés vai dizer: venham, voltemos para o Senhor. Percebam vocês que esse é um convite urgente. Osés não está dizendo: olha, vamos orar e amanhã a gente se conserta. Osés não está dizendo: volte cada um para a sua casa, pensem bem e vejam o que vocês tiram como conclusão e depois vocês voltem. Não, ele está dizendo: é agora, é hoje. Para nós trilharmos o caminho da restauração, precisamos ouvir este convite urgente de Deus. Voltemos para o Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, foi Ele que abriu a ferida. Aí às vezes você pergunta: meu Deus, que loucura! O próprio Deus despedaçou a nação, o próprio Deus feriu a nação para que a nação voltasse para Ele. Foi porque a nação de Israel, todas as vezes que a situação melhorava para eles, todas as vezes que eles estavam por cima, eles esqueciam de Deus, se voltavam para os outros deuses. Aí Deus ia e despedaçava o povo. Deus ia, quebrava todos os pedestais do povo, tirava todas as estruturas secundárias aonde eles se apoiavam, para que eles viessem a reconhecer que Deus tem que ser o sustentáculo da nossa vida, que Deus tinha que ser o sustentáculo daquela nação. Escute, irmão, o que não acontece pelo mando de Deus, acontece pela soberana vontade de Deus. Talvez tem coisas acontecendo na nossa vida que o próprio Deus promoveu, para que Deus despedaçasse coisas em nós, para que Deus quebrasse coisas em nós, para que hoje nós pudéssemos estar sensível a esse clamor solene do profeta, a essa convocação urgente de Oséias: voltemos para o Senhor. Escute, porque ele está dizendo voltem para o Senhor, porque a nação está de costa para Deus. A nação está seguindo um caminho que não é o caminho de Deus. E o primeiro passo para nós vivermos uma restauração completa se chama arrependimento.
O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é sentir dor por causa das consequências do abandono a Deus? Não. O arrependimento é sentir dor por causa do pecado cometido contra Deus. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é dar meia volta e voltar para Deus. O que é arrependimento? É você e eu deixar de sermos obstinados e entender que sem Ele nós não conseguimos nada, não podemos nada. Às vezes nós clamamos por restauração, mas como se nós estamos de costas viradas a Deus? Deus não está chamando o povo para arrependimento e depois arrependimento, não! Deus está te chamando, me chamando para arrependimento e frutos de arrependimento. O que são esses frutos? É o retorno, é o abandono da prática, é se voltar para Deus, é uma conversão, aleluia, radical, aleluia, nos direcionando para os caminhos do Senhor novamente. É arrependimento, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Esse é o grito que Deus está ecoando nesse tempo para a nossa nação, para a igreja brasileira. Voltemos ao Senhor, porque é Ele que nos despedaçou, foi Ele que abriu a ferida para que haja um despertamento. Não adianta você orar e dizer: Deus, eu quero restauração da minha casa, se não houver arrependimento. Não adianta você orar e dizer: Senhor, eu quero restauração da minha vida espiritual, se não há arrependimento. Não adianta você orar pedindo restauração em qualquer outra área da sua vida, se você não ouvir e obedecer esse convite urgente. Voltemos ao Senhor. Osés está dizendo para a nação inteira, por isso que ele diz no plural: venham, voltemos ao Senhor. Chegou o tempo de virar de frente para Deus novamente. Eu não sei se você está ouvindo isso aqui e você está afastado de Jesus. Talvez você esteja aí despedaçado, com feridas dentro do seu coração. E quanto mais você se afasta de Deus, mais essas feridas se abrem. Quanto mais você vai para longe de Deus, mais despedaçado você fica. Mas Deus está dizendo para você que está me ouvindo, você pai, você mãe, você jovem: volta, volta. Não é para você pensar se vai voltar ou não, isso é um convite urgente. Volta, voltemos para o Senhor. Osés disse que foi o próprio Deus que abriu a ferida, foi o próprio Deus que permitiu tudo isso que Israel estava vivendo nessa época. E Osés diz: olha, há uma ferida aberta na nação, mas há uma cura disponível dos céus para vocês. E alguém pergunta: onde está essa cura, Oséias? Ele diz: essa cura está em Deus. Essa cura é o próprio Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele vai trazer cura. Ele nos feriu, mas Ele vai sarar as nossas feridas. Escute, o próprio Deus aqui é a cura. Oséias não está indicando um remédio, Oséias está indicando uma pessoa. Oséias não está indicando um tratamento, Oséias está indicando um relacionamento com Deus. Volta! Volta! Quanto mais longe você tentar ir, mais perto você vai estar da sua ruína. Quanto mais longe de Deus você tentar chegar, mais perto você estará do abismo. Deus está te chamando, eu quero curar você. Essas dores, essas feridas que estão aí, esses traumas que estão aí, eu quero restaurar você. Mas não tem como eu te restaurar se você estiver de costas para mim. Não há como eu tocar em você se você está distante de mim. Volta! O primeiro passo que temos que trilhar nesse caminho é o passo do arrependimento, é voltar para Deus. Aí você pode dizer: pastor,
mas eu nunca saí da igreja. Mas várias vezes já saiu do propósito. Pastor, eu nunca faltei um culto, mas várias vezes você quebrou princípios. Pastor, eu ainda sou ativo na igreja, mas teu coração não queima mais de amor por Ele. E é para mim e para você essa palavra também de Deus: volta, volta. Porque tem coisas que foram despedaçadas em você, tem coisas que tem feridas que eu abri em você, que eu permiti que acontecesse, para que você tivesse mais sensível à minha voz, e entendesse que você está longe e você não está perto. Você precisa voltar. É um clamor, é um grito ensurdecedor de Deus para a igreja: volta! Voltemos ao Senhor, porque foi Ele que abriu essa ferida. O Deus que abriu é o Deus que vai fechar. O Deus que despedaçou é o Deus que vai restaurar. Osés está dizendo a cura, e essa cura só virá no abandono dos caminhos maus. Há uma restauração, e esta restauração só acontecerá quando você voltar para os caminhos de Deus, para os princípios, para os propósitos. Quando você voltar a queimar por Ele, Deus seria a própria cura. Aquele que tinha abrido a ferida era aquele que tinha o remédio para a ferida. Por isso que o grito do capítulo 6 de Oséias é um grito que nos coloca contra a parede, porque não há opção aqui, não há um agendamento para esse retorno. É agora, é hoje, é nesse momento. Você pode se arrepender aí agora, na sua casa, na sua sala, no seu quarto. É agora. Deus está dizendo: venha, se aproxime de mim, se volte para mim. Eu abri a ferida, mas eu vou curar a ferida. O primeiro passo é arrependimento. Arrependimento. Escute, o problema é que nós vivemos com remorso e não com arrependimento. O remorso nos faz chorar por causa das consequências do pecado. Agora o arrependimento nos faz chorar pelo pecado praticado. Porque antes de o pecado ferir a nós, ele vai ferir a santidade daquele que nos amou primeiro. Por isso que Deus está dizendo essa noite: há um caminho para a restauração, mas esse caminho precisa ser trilhado pelo arrependimento. E Oséias, ele continua, e no versículo 2 ele vai falar sobre o segundo passo que devemos dar para trilhar nesse caminho de restauração, nesse caminho para a restauração. E no versículo 2 ele vai falar sobre paciência. Se no versículo 1 ele está falando sobre arrependimento, no versículo 2 ele vai falar sobre paciência. Porque ele vai dizer assim: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Quando nós falamos de restauração, nós já pensamos assim: bom, eu vou me arrepender, eu vou abrir meu coração para Deus, e de hoje para amanhã tudo vai ser resolvido. De hoje para amanhã eu vou melhorar, de hoje para amanhã vai dar um basta, Deus, em tudo isso. O que Oséias está dizendo no versículo 2? Oséias está dizendo para o povo: vocês estão enfermos, vocês estão feridos. Volta, se aproxime do médico dos médicos, que ele vai começar a trabalhar em vocês. Ele vai começar um processo de cura em vocês. E Oséias está usando uma figura de linguagem no versículo 2, de remédios que eram usados, de métodos medicinais que eram usados naquela época, que uma vez colocado sobre a ferida, uma vez depositado aquele remédio sobre a ferida,
demorava cerca de 2 a 3 dias. Por isso que ele diz, em 2 dias você vai ter vida novamente. Ele dará vida novamente, e ao 3º dia você ficará restaurado completamente. É claro que ele não está indicando aqui no literal que será de 2 a 3 dias, mas aqui a figura de linguagem que ele usa é um tempo determinado para essa cura, um tempo determinado para essa restauração. Há um tempo determinado para Deus te transformar e completar a obra na sua vida, ou na sua casa, ou no seu relacionamento. Há um caminho para a restauração, mas você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência, porque toda restauração leva um tempo. Toda restauração leva um tempo. E o que eu acho lindo é que Oséias vai dizer depois de 2 dias, ou seja, existe um tempo nesse processo de cura, que ele vai te trazer vida. Ele está dizendo que a nação estava à beira da morte, a nação estava morta, mas essa aproximação da nação para com Deus, essa aproximação da nação de Israel com Deus, iria, primeiro passo, trazer vida. Deus iria gerar vida. Aqueles que estavam mortos não estariam mais mortos, estariam vivos. Aqueles que quase estavam para morrer, Deus iria trazer de volta a vida. Mas Oséias está dizendo, no 2º dia vocês receberão vida, e no 3º dia vocês serão totalmente restaurados. Isso indica um tempo. Nós precisamos ter paciência para que essa restauração aconteça. Talvez você esteja falando, eu já estou tanto tempo e nada aconteceu. Escute, não é que nada aconteceu, coisas já estão acontecendo, mas tudo é no tempo de Deus. Existe um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Há um tempo de restauração. Restauração leva um tempo. Deus está restaurando a sua vida, Deus está curando as suas enfermidades, Deus está tirando as dores do seu coração. Mas isso é um trabalhar, pode ser paulatino, pode ser gradativo, pode demorar um tempo, mas Deus está fazendo. Você não percebeu que os 2 dias já passaram e você já recebeu vida? Esses 2 dias já passaram na sua vida, essa data já passou, você já recebeu vida. Talvez você esteja falando, pastor, mas eu não fui totalmente restaurado. Mas o seu estágio agora está bem melhor do que estava antes. Deus te trouxe da morte. Você não tinha perspectiva nenhuma de vida, de sonhos, de propósitos. Deus te trouxe, você se voltou para Deus, você se arrependeu, você voltou para o caminho do Senhor. Deus te aceitou, Deus te abraçou. Então começou um processo de cura, de restauração. E depois de 2 dias, aleluia, você teve vida novamente. Ele te deu vida novamente. Está chegando o 3º dia, que é o dia da restauração. É o dia que Ele vai restaurar completamente. Mas segure firme, tenha paciência. Toda restauração demora. É um processo. É um processo. Não abandone, não desiste. Ainda que os teus olhos não contemplem a mudança, as coisas já estão acontecendo. Você não precisa ver para dizer que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando mesmo que você não veja. A Bíblia diz que existem coisas que os nossos olhos não viram, existem coisas que os nossos ouvidos não ouviram, que nem subiu ao nosso coração. Deus está preparando para nós. Um dia Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, eu estou indo preparar o lugar. Os discípulos não estavam naquele momento vendo nada, e nem depois que Jesus subiu eles não viram Jesus preparando, mas Jesus estava preparando. Jesus não precisa te mostrar o que Ele está fazendo para testificar que Ele está fazendo. Você só tem que confiar. O caminho da restauração, ele requer de nós paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, então Ele ouviu o meu clamor. Deus não ouve clamor de pessoas impacientes. Deus não restaura pessoas que não conseguem permanecer firmes no propósito. Por isso que Oséias está dizendo: vocês vão voltar, vocês vão se arrepender, mas tem um processo, tem um tempo de vida e um tempo de restauração. Não será de um dia para o outro. Deus vai bater, vai esmiuçar a penha, o martelo vai bater na penha,
E vai sair um fragmento de cada vez, um pedacinho de cada vez, até que a pedra se rache e o propósito seja alcançado, que é o seu coração. Tenha paciência. Tenha paciência, porque a restauração leva um tempo. E porque Deus insiste nisso? Porque Deus insiste em nos restaurar, em nos curar, em nos chamar para perto. Porque o final do versículo 2 diz assim: olha, para que vivamos em sua presença. No segundo dia, Ele te trouxe vida. No terceiro dia, Ele te restaurou, para que você viva em sua presença. Deus quer te ver plenamente restaurado na presença dEle. Qual é o propósito de Deus te chamar ao arrependimento? Qual é o propósito de Deus falar para você: tenha paciência que eu estou trabalhando? É o propósito para que você e eu vivamos na presença de Deus. Percebam que aqui não é estar na presença, é viver na presença. Estar é momentâneo, viver é constante. Deus não quer uns encontros com você. Deus não quer um coffee break com você. Deus quer ter uma vida, um relacionamento que não somente se limite nesta vida, mas um relacionamento que seus efeitos adentre a eternidade. Por isso que Oséias está dizendo: vai ser segundo dia, Ele dará a vida novamente. Ao terceiro dia Ele vai restaurar, para que vivamos em sua presença. Se você não saber esperar, se você não tiver paciência, você não vai conseguir viver na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor só é possível viver pacientemente. Deus, Ele não trabalha no nosso calendário. Deus não trabalha na nossa correria. Deus não tem um trabalhar frenético como nós, essa loucura que nós vivemos. Deus não vai entrar na nossa loucura. É nós que temos que entrar na loucura de Deus. Deus não vai entrar na nossa loucura. É nós que temos que aceitar a loucura da cruz, do Evangelho, que diz para mim e para você: aprenda a esperar. É loucura muitas vezes. O barco está afundando e Jesus está dormindo. Ele está dizendo com isso: aprenda a esperar. Jesus poderia morrer naquela cruz na primeira hora que foi colocado lá, mas Ele ficou 6 horas numa intensa agonia. Era dizendo para mim e para você: aprendam a esperar. Só quando chegou o tempo determinado, Jesus vai dizer: está consumado. Jesus poderia ressuscitar naquela mesma sexta-feira, mas o propósito, as promessas, tudo estava dizendo que era o terceiro dia. Então Ele aprendeu. Ele está dizendo para mim e para você: aprenda a esperar. Aprenda a esperar até o terceiro dia. É no terceiro dia que as coisas aconteçam. Existe um terceiro dia na nossa vida, eu não sei quando que é. Existe um terceiro dia na sua vida, mas nós só vamos, aleluia, chegar lá se nós tivermos paciência. Essa corrida que nós estamos correndo não é para aqueles que correm mais rápido, mas é para aqueles que sabem esperar até a linha de chegada. Deus está dizendo para você: deixa eu trabalhar, seja paciente, se arrependa, volte para mim e tenha paciência. Restauração leva um tempo. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir viver na presença de Deus. Deus não anda com o relógio no pulso. Deus não tem um calendário atrás de sua porta. Não é Deus que trabalha a favor do tempo, é o tempo que trabalha a favor de Deus. Eu e você somos escravos do tempo, mas Deus é Senhor do tempo. Deus não presta continência ao relógio, ao tempo, mas é o tempo que presta continência a Deus. Ah, meu irmão, eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes machuca, eu sei que às vezes a gente parece que vai explodir, mas Deus diz para você: espera. Espera.
porque em 2 dias eu estou dando vida, e ao 3º dia eu estou restaurando para que você viva na minha presença. Saul não soube esperar e perdeu o trono. Aprenda a esperar com paciência, e a restauração virá sobre a sua vida. Mas o 3º passo deste caminho de restauração nós encontramos no versículo 3. No 1º passo ele diz sobre arrependimento, voltemos ao Senhor. No 2º, paciência. Nos 2 dias ele vai dar vida, no 3º dia vai restaurar, para que vivamos na sua presença. Mas existe o 3º passo, para adentrarmos neste caminho para a restauração, está no versículo 3. E Oséias vai falar algo muito lindo aqui. Eu queria que você dobrasse sua atenção. Ele vai falar sobre relacionamento. No versículo 3 ele vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em algumas traduções está escrito: conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecê-lo. Oséias primeiro ele chama o povo ao arrependimento, depois Oséias chama o povo à paciência, e agora Oséias vai chamar o povo para um relacionamento com Deus. Escute, não é só se aproximar, é conhecer. Ele está dizendo: vocês, Israel, precisam conhecer Deus. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não é só estar perto, mas é estar em relacionamento. Não é só se arrepender, mas é conhecer cada vez mais esta pessoa chamada Deus. Por quê? Porque conhecimento gera relacionamento. Oséias estava dizendo para aquela nação: sabe por que vocês vivem se afastando? Sabe por que vocês são inconstantes? Porque vocês não conhecem. Sabe por que vocês não querem se relacionar com Deus? Porque vocês não o conhecem. Porque quando vocês conhecerem, vai gerar em vocês com Ele relacionamento. Irmãos, quando você conhece alguém, quando você passa a conhecer essa pessoa, quando você prossegue em conhecer essa pessoa, na medida que vai aumentando o seu conhecimento para com essa pessoa, vai gerando relacionamento. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu me relaciono com a pessoa. São níveis de intimidade. São níveis de intimidade. O conhecimento nos faz mergulhar na pessoa de Deus, e isso traz para nós firmeza, certeza, relacionamento, intimidade. Sabe por que muitas pessoas se desviam facilmente? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, iriam se relacionar com Deus de uma forma linda. Porque todo conhecimento gera relacionamento. Vinde, conhecemos ao Senhor. Vinde, conhecemos ao Senhor. Não é só estar perto, é saber quem Ele é. Deus está dizendo para você: me conheça mais. Porque se você me conhecer mais, mais vai gerar relacionamento entre nós. Conheça o meu caráter, conheça o meu amor, conheça os meus cuidados, o meu carinho para com a sua vida. Conheça, vinde, conheça, conheça. E esse é um conhecimento que ele não tem fim, porque Oséias diz: conheça e prossiga em conhecer. E se alguém perguntar a Oséias quando isso termina, ele vai dizer: não termina. Porque Deus é como um oceano. Quanto mais oxigênio você tiver para mergulhar, mais fundo você chega, e não tem fim. Conheça Deus, se relacione com Deus, porque conhecimento gera relacionamento. Agora presta atenção que ele vai dizer em seguida. Em seguida ele vai dizer assim: olha, conheçam ao Senhor, prossiga em conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. O que ele vai dizer agora? Ele vai dizer: se o conhecimento gera relacionamento, então o relacionamento gera encontros. Ele está dizendo: conheçam a Deus, se relacione com Deus, porque é certo
que Ele vai aparecer como sol. Certo como o sol aparece toda manhã, Deus vai se manifestar a vocês. Conhecimento gera relacionamento, e relacionamento gera encontro. Você lembra quando conheceu a sua esposa? Você lembra quando você conheceu o seu esposo? Nos dias de namoro, nos dias que vocês estavam se conhecendo, vocês começaram a se conhecer, e esse conhecimento trouxe um relacionamento, e esse relacionamento gerou encontros. Quanto mais tu se relacionava, mais você queria se encontrar. Quanto mais você se relacionava, mais você queria ver essa pessoa amada. Da mesma forma é Deus. Quanto mais você se relaciona, mais Ele aparece para você. Quanto mais você se relaciona, mais Ele se manifesta no teu quarto, lá no secreto. Quanto mais você se relaciona, mais Ele revela tudo aquilo que Ele tem, aleluia, para a sua vida. Quanto mais você se relaciona, mais Ele abre, aleluia, as cortinas da revelação para você. Uma coisa puxa a outra. O relacionamento gera encontros. Você acha que Deus criou o jardim do Éden para quê? Para encontros. E como Deus se relacionava com Adão e Eva com Deus, Deus sempre tinha uma hora marcada para encontrar com Adão e com Eva. Porque todo relacionamento gera encontros. Por isso que Oséias está dizendo: Ele virá como o sol. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ele virá para nós como chuva de inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Oséias está falando sobre duas coisas aqui. Está falando sobre escuridão e sobre terra seca. O que rompe a escuridão é o sol que nasce. O que transforma a terra seca em manancial, em pastos verdejantes, é a chuva. Oséias está dizendo para o povo: se vocês se conhecerem a Deus, se vocês se relacionarem com Deus, Ele vai transformar as trevas em luz, a noite em dia. A terra seca dos vossos corações serão regadas pelas águas de Deus. Deus é sol e Deus é chuva. Por isso que todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus com o coração seco, a nossa vida seca, e nós começamos a orar, nós começamos a se relacionar, nós começamos a conhecer a Deus, então a chuva vai caindo sobre a terra seca, frutos vão voltando a ser gerados, sementes voltam a ser geminadas. Deus é sol e Deus é chuva. Eu não sei em que nível de relacionamento você está com Deus, mas em nome de Jesus Cristo, que essa noite você mude, que essa noite você entre mais profundo nesta presença, mais profundo nesse relacionamento. Volte para Deus, tenha paciência em Deus, aleluia, se relacione com Ele, porque vai chover sobre a terra seca. A luz do sol da justiça brilhará sobre a escuridão da sua vida. E eu profetizo sobre você essa noite: não importa como esteja a sua vida, se estiver em uma sequidão, receba a chuva agora. Se você estiver vivendo em trevas, em nome de Jesus, receba esse sol da justiça agora. Porque Oséias está dizendo: tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Deus não falta em nenhum encontro. Deus não falta em nenhum encontro. No dia que Adão e Eva pecou, Adão e Eva não apareceu no encontro, mas Deus estava lá. Eu quero te falar uma coisa: não importa o que você fez, não importa o que você fez ou aprontou, ou não importa o que pensou, não importa o que falou, Deus continua no lugar do encontro, perguntando aonde você está. Você pode mudar a agenda, mas Deus não vai mudar a agenda dele. Tão certo como o sol nasce, Deus aparecerá. Ele sempre aparece. Seja sincero, Ele sempre aparece. Qual foi o dia que Deus te deixou na mão? Qual foi o dia que Deus te deixou na mão? Talvez Ele não veio na hora que você queria que Ele viesse, mas Ele sempre apareceu na hora que Ele tinha programado para aparecer. Qual foi o dia? Não existe. Porque tão certo como o sol nasce, Ele aparecerá para aqueles que conhecem a Ele e prosseguem conhecê-lo.
Quando você se tranca no seu quarto com medo, e você ora, você chora, você sente a presença de Deus, é Ele dizendo para você: eu sempre vou aparecer na hora certa. Quando você acha que o mundo vai desabar na sua cabeça, você acha que vai morrer, que vai entrar em um caos total, ainda quem aparece? Deus. Tão certo como o sol vai nascer amanhã de manhã, Deus vai se manifestar na hora certa na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que a sua bondade não tem fim, elas duram para sempre. Há um caminho para a restauração, mas temos que ter arrependimento, temos que ter paciência, temos que gerar relacionamento. E por fim, o versículo de número 4 diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Oséias vai falar sobre constância. Oséias está dizendo: há um caminho de restauração, e os passos que precisamos dar para este caminho é arrependimento, paciência, relacionamento e constância. Oséias vai dizer para a nação: vocês amam a Deus, mas o amor que vocês têm para com Deus não é suficiente. O amor que vocês têm para com Deus é como uma neblina da manhã, é como um orvalho das primeiras horas, que regam a terra, mas depois evaporam. Veja que Oséias não está dizendo que a nação de Israel não amava a Deus. Eles amavam, porque aqui diz amor. Mas o que Deus está falando é que era um amor sem constância, era um amor sem raiz, era um amor sem firmeza. Por quê? Porque era na adversidade que Israel revelava a qualidade do amor que eles tinham para com Deus. Passava o primeiro momento de luta, eles mostravam que o amor que eles tinham com Deus de fato era como uma neblina e como um orvalho na manhã, que vem, mas logo some. E Deus estava dizendo: vocês só serão restaurados quando vocês me amarem de uma forma constante. Eu não quero um amor de um domingo à noite, eu quero um amor de uma vida inteira. Eu não quero um amor circunstancial. Quando tudo vai bem você canta, quando tudo vai bem você adora, quando tudo vai bem você oferta, você dizima, quando tudo vai bem você é igreja, você tem fé. Mas quando a adversidade chega, você mostra que a qualidade do seu amor é a mesma qualidade de uma neblina ou de um orvalho na manhã, que vem mas logo acaba. Nós queremos ser restaurados. Como? Se a nossa intensidade de amor para com Deus é uma intensidade mínima, que não suporta as provações. A Bíblia diz que o amor, aquele amor que Deus espera, o amor que é gerado de Deus para nós, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como temos amado a Deus? É um amor inconstante. Uma hora somos as pessoas mais crentes da face da terra, outra hora somos as pessoas mais incrédulos da face da terra. Uma hora amamos a Deus, outra hora odiamos Ele. Uma hora amamos as coisas de Deus, outra hora odiamos as coisas de Deus. Deus quer tirar essa inconstância dessa geração. Deus não quer o amor como uma neblina ou como um orvalho. Deus quer o amor como uma rocha firme, que não se abala. Oséias está falando sobre sentimentos e não sobre ações. Deus não está preocupado o que você faz, Deus está preocupado como você faz. Nesse período a nação de Israel continuava a sacrificar, continuava a cultuar, mas o amor que eles tinham para com Deus era raso.
não era suficiente. Ao ponto que Deus disse assim para aquela nação: eu não quero mais holocausto, eu não quero mais sacrifício, eu quero conhecimento de Deus, eu quero misericórdia e não holocaustos, eu quero conhecimento e não sacrifícios. Deus estava dizendo: eu cansei. Vocês fazem com a motivação errada, vocês cultuam com a motivação errada. À noite vocês são intensos, mas amanhã de manhã, como orvalho e como neblina, vocês evaporam. Que amor é esse? Como eu vou restaurar vocês? Deus ainda pergunta para eles: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Se o teu amor é como a neblina na manhã, como orvalho das primeiras horas que evapora rapidamente e nem molha a terra. Que Deus estava dizendo, perguntando para o povo: o que eu preciso fazer para isso mudar? Eu já curei vocês, eu já restaurei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu fiz grandes milagres. O que mais eu tenho que fazer para que o amor de vocês seja um amor constante? Deus está preocupado com o nível de amor que você tem para com Ele. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas presta atenção: o amor de muitos não significa o amor de todos. Jesus estava dizendo: muitos vão esfriar o seu amor, mas não todos. Não todos. Existe ainda remanescentes que, independente da situação que vivem, continuam amando a Deus. Existe ainda remanescentes que amam a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Ainda existe igreja, existe ainda pessoas que não esfriaram o seu amor e não vão deixar que esse amor se esfrie. O amor de muitos esfriaria, mas não todos. Que você seja a exceção. Que você seja essa pessoa que queime todos os dias, aleluia, inflamado de amor por Deus. Que você seja a sunamita, e que você diga para Jesus o que ela disse para Salomão: enquanto ele falava, o meu coração ardia de amor por ele. Enquanto ele batia na minha porta, o meu coração velava de amor por ele. Aleluia. O que vai fazer a gente suportar? Sabe qual é o sentimento que vai fazer a gente suportar as provações? É o nosso amor para com Deus. Jesus aprovou o amor que Ele tem para com nós. Ele suportou na cruz tudo que tinha que suportar e provou o amor que Ele tem para a sua vida. Agora chegou a hora de eu e você provar o amor que nós temos para com Deus. Será que o nosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho das primeiras horas, que caem, porém evaporam rapidamente? Será que será um amor somente quando houver uma programação dentro da igreja? Será que é um amor só quando eu tenho um cargo, só quando eu sou um voluntário na igreja? Será que é um amor só quando o pastor me dá a oportunidade? Será que meu amor para com Deus está condicionado a isso, a rótulos, a títulos, a instituição? Não pode estar. Não deve estar. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar o seu coração. Mas antes, Deus quer restaurar o teu sentimento para com Ele. Deus está dizendo: há um caminho para a restauração: arrependimento, paciência, relacionamento, constância. E eu quero fazer um convite para você. Você que está ouvindo essa palavra, você que se afastou de Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, Deus disse para você hoje, essa palavra foi para você e você sabe disso. Você está aí chorando, com o seu coração pegando fogo, corpo tremendo.
Talvez você deve ter dito: como esse pastor sabe tanto da minha vida? Eu não sei nada da sua vida, mas o Deus que te conhece sabe. E chegou o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Não é amanhã, é agora. Voltemos ao Senhor. É um convite urgente. Deus tem um caminho de restauração para você, e Ele te chama ao arrependimento.